por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. O que é uma cidade inteligente, que é o uso adequado da tecnologia? Ou vamos falar mais, a evolução das smart cities e de uso da inteligência artificial para transformar melhor todas as dimensões da vida é o que o Japão chama de sociedade 5.0. Eles cunharam um termo de sociedade 5.0, que é você usar todas essas tecnologias da quarta revolução industrial, que não é só inteligência artificial, ela não funciona sem dados. Então, é Big Data, é robótica, é nanotecnologia, inclusive a computação quântica, né, que está agora no começo. E essas tecnologias todas facilitarem a vida do humano, centrada no humano. Então, por exemplo, as cidades hoje, que já tem smart cities no mundo, você tem dados de trânsito, você tem dados dos cidadãos, você tem dados de educação, para que o sistema realoque os recursos e para que ele faça fluir de forma que fique bom para todo mundo. Então, a cidade é inteligente, os dados que ela tem faz com que o sistema realoque para que seja melhor. Imagina isso para a saúde. Você vai no médico e você já tem no sistema todos os seus dados anteriores, aquilo que você está sentindo, que você vai colocar ali, ou já foi medido na sua roupa, no seu corpo. Aquele médico ou aquele sistema, ele sabe todos os tipos de procedimentos possíveis, de exames possíveis, de drogas possíveis, para te dar a melhor solução. Isso é saúde smart centrada em você. Então, é tudo funcionando. Esse é o futuro imaginado, que se a gente fizer tudo certo, é isso que a gente deve ter no futuro. Tá? Os humanos todos tendo uma vida super smart, e os humanos misturados com as máquinas. Então, nesse sentido, a gente está falando de uma cidade, a gente está falando de uma vida, mas isso para funcionar e dar certo, e ser uma coisa legal, tem que ser do planeta todo. Você teria que fazer isso de forma geral. Não adianta a gente aqui ter uma super smart cidade e na África o povo está ali na Idade da Pedra, está sofrendo pra caramba. Então, essa questão de como é que a gente leva todo mundo, tem uma frase do Taleb, que eu adoro, que é o autor do livro Cisne Negro, O Antifrágil, e ele fala o seguinte, que uma sociedade é tão boa, uma civilização é tão boa, quanto a forma como ela trata os seus membros menos favorecidos. Então, isso que diferencia a gente dos animais em geral. Então, se a gente for pensar nisso e a gente usar essa tecnologia para resgatar os que não são favorecidos, a gente passa para um outro patamar, inclusive, aí realmente a gente transcende para um outro patamar de humanidade. O problema é que o que a equação de mundo mostra para a gente até agora é que o ser humano tem essa característica de querer poder e usar para o benefício próprio. Então, a gente teria que realmente fazer um acordo social maior do que isso. Aí, se a gente for pensar em distopia, tem uma série na Netflix, para mim é o Blade Runner do século XXI, que é Altered Carbon. Em Altered Carbon, você tem, quando assisti, eu falei, uau, incrível, porque eles têm todas as questões humanas tratadas em função da nossa evolução para esse cenário de inteligência artificial, né? Ou você poder trocar de corpo porque você se transfere para um chip. Ou seja, todas essas questões são questões humanas, que você acaba perpetuando o poder na mão de uns que têm esse acesso antes do poder, na tecnologia, poder, e você deixa os outros ali como descartados, entendeu? Então, a gente fala, Marta, mas isso está longe? Não, não está longe. A gente já tem micro experimentos desses que estão acontecendo de forma natural. Por exemplo, Vale do Silício, que é o lugar que tem mais tecnologia, um dos lugares que tem mais tecnologia do mundo. É onde tem mais mendigo também. As pessoas são... pode perceber que os mendigos ficam invisíveis. As pessoas que estão passando é como se desumaniza, né? Ele falou que a gente está humanizando máquinas, e é verdade, você começa a sentir amor por, né, seu celular, etc. E aí as pessoas que não te interessam, elas viram invisíveis. Eu não estou vendo aquilo, não é problema meu. Se a gente fizer isso, a gente tem uma cisão gigantesca na humanidade, na sociedade, etc., que é péssimo para o futuro da gente mesmo, né? Não é sustentável, não é uma coisa que é legal para todo mundo. Essas smart cities que você falou aí, você falou que já existem. Já existe. No Brasil tem alguns experimentos smart cities no Nordeste. É mesmo? Muito legal. Porra, que legal. Por que eu não sabia disso?
Por que você não falou comigo antes? Tá bom. É porque, pô, é o tipo de coisa que, pô, isso devia... Eu não sei, eu acho que isso é legal demais pra ninguém tá falando sobre isso. É legal demais. Inclusive, algumas... Igor, no fundo, você tem esse programa pra aprender as coisas, né? Eu sei disso. Para eu tô todos aqui... nós. Gente, tem vários graus do que você pode implementar, mas, por exemplo, para que funcione uma Smart City em toda a sua dimensão, por exemplo, já tem uma... Eu não lembro qual é a marca de carro, de montadora de carro, que os para-brisas, eles têm um sensor, porque quando um para-brisa começa a se movimentar, é porque tem chuva naquela região. Independente das previsões ou de outros sensores, se muitos carros naquele lugar começam a fazer isso, tem chuva ali. Então, você tem que ter vários sinais. A infraestrutura tem que estar preparada. Esse exemplo é genial, de um bom uso, de uma boa relação entre o mundo empresarial e o planejamento urbano. E o bem urbano. de todos, não é? Você precisaria ter esses acordos de fluição de dados, porque se os dados não fluem de um lugar para o outro, você não consegue saber onde que você tem que aplicar a inteligência. Por exemplo, no agro, imagine um trator, né? Para ele ser inteligente, ele tem que saber onde ele já passou. Então, se você não tiver internet naquele lugar, para que ele possa, ou GPS, né, alguma forma de ele detectar e capturar os dados de onde ele já passou, para ele passar no outro lugar e capturar dados de como que tá as plantas naquele lugar e como é que estão as plantas no outro lugar, ele não consegue ser inteligente, porque ele não consegue aplicar o recurso aonde é necessário. Então, quando a gente fala de Smart City, é um acordo gigantesco entre todos os players e que de forma segura, ética, você passe os dados de um lado para o outro. Porque, de novo, né, se você começa a pegar dados de crédito de um ou dados que são sensíveis de outro, para que você faça um bem maior, talvez você esteja passando por cima de algumas pessoas, isso não seja ético. Então, aos pouquinhos, essa infraestrutura, por isso que eu falei que a sociedade 5.0 depende das tecnologias da quarta revolução industrial. Aos pouquinhos, conforme essas tecnologias começam a ser disponíveis, implementadas em tudo quanto é coisa, você começa a ficar mais inteligente de forma geral. E isso pode contribuir para a inteligência da cidade. Se você escalar isso para o planeta, a gente começa a ter uma inteligência que pode ser compartilhada em todo grau no próprio planeta.